Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Hoje eu vou fazer uma live com a Lorete. Oi, Suzana, tudo bem? E a Lorete vai estar falando pra gente sobre Feng Shui, que eu também confesso que eu sou leiga, não sei muito não, mas a Lorete é uma especialista. E ela vai estar falando pra gente. Eu abri caixinha de perguntas e teve perguntas e a Lorete vai estar respondendo pra gente. Então, vamos chamar a Lorete que ela já tá aqui, né, pra gente começar essa live bem legal. Eu confesso pra vocês que é um tema muito legal. Eu gostei muito desse tema, é bem interessante mesmo, espero que vocês gostem também. A Lorete chegou aqui. Oi, Lorete, boa noite. Você tá me ouvindo? Não? Eu não consigo te ouvir. Deixa eu tirar o microfone para ver. Às vezes dá um. Você me ouve? Mas eu não te ouço. E agora, você tá me ouvindo? Agora eu te ouço. Aham, agora eu tô te ouvindo. Então vai ter que ser Às sem vezes o microfone. fone dá uns bugs que me fala. Não sei por que deu isso, né? A Vai gente vai entender, né? entender. Vai entender. Agora eu te ouço. Tá me ouvindo bem? Tô sim, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Vamos arrumar. A gente fica sem cabeça a hora que entra. Oi, Nara, tudo bem? Vamos chamando o pessoal que o tema é bem interessante. Enviem aviãozinhos aí. Vamos chamar o pessoal para está participando. Tem algumas perguntas, mas quem quiser enviar mais perguntas, fique à vontade. Pode estar Pode ir enviando perguntando, perguntas. né? Conforme a gente for falando, as pessoas vão tendo as Dúvidas, dúvidas e né? vai perguntando, né? Então, Lorete, eu queria que você se apresentasse, né? Fale um pouco de você aí. Então, eu sou Lorete Sparapani, eu sou consultora de Feng Shui, humanoterapeuta, psicanalista espiritualista, sou, que mais? Numeróloga, cabalística, trabalho com o Círculo da Vida, então eu sou facilitadora de Círculo da Vida. Tô nesse meio holístico, né, que a gente tanto gosta. Uhum. Mas eu entrei nesse meio holístico justamente por conta do Feng Shui. Eu trabalho, comecei a estudar, na verdade, Feng Shui em 2006. Então, faz bastante tempo. E a gente vai se atualizando sempre, né? Então é Uhum. uma Eu coisa que achei bem interessante a hora que você me eu gosto. falou mais ou menos o que que era. Eu fui olhar, falei, nossa, é bem mais profundo do que a gente vê falar. E o pessoal confunde um pouco, né? Acaba caindo muito naquela coisa do misticismo, daí acaba vindo umas coisas lá que pega um cristalzinho aqui que resolve, e não é só isso, né? Não é só isso. E assim, na verdade, as pessoas também confundem, acham, né, que o Feng Shui é só técnica de decoração, e não é, né? Então a gente se utiliza da decoração para corrigir as energias, né, da residência, do escritório, enfim. Então é muito, muito legal, é muito interessante. É uma técnica milenar, né? Na verdade, tem mais de 4.000 anos, né? E assim, ela não apareceu do nada, né? Foram estudiosos, foram mestres que estudavam o solo, que estudavam meteorologia, astronomia, astrosofia. Então, é uma técnica milenar e tem muito estudo, né? Envolvido nisso. Então, E eu é acho chinesa, né? Pra gente que não confundir. é isso mesmo, a técnica chinesa. Hoje, no Brasil, a que é mais trabalhada são várias escolas, né? Então, a que é mais difundida no Brasil é a técnica da escola do chapéu preto e a escola da bússola. Mas tem outras escolas, né, que se utilizam, né, que trabalham essas energias da residência, que falam do Feng Shui, né? Então, a gente fala assim, em Feng Shui eu vou procurar na internet, o que que tem, como é que eu posso corrigir? Então, a pessoa pode se perder um pouco, porque são muitas escolas, né?
Então, e no Brasil, o que é mais difundida é a do chapéu negro e do chapéu preto e da bússola, que é a mais usada. Interessante. Eu mesma já fiz essa coisa de ir na internet procurar e achei coisa que nem. Eu tinha um problema com o quarto do meu filho. Que eu vi, não sei aonde, que a cama não podia estar com o pé virado para a porta, que diz que perdia energia. Falei, mas será? E era o único lugar que cabia a cama dele. Aí eu fui ver na internet, mandaram colocar um cristal sextavado e que tivesse. E o cristal você enchia de água, era como se fosse um prisma para Aham. pendurar na janela. Eu falei, será que tem a ver isso aí? Aí você começa a pesquisar, você olha uma coisa, você olha outra e fala, gente, tá meio complexo isso daí. E aí eu comecei a olhar e falei, mas parece que tem um pouco de radiestesia na coisa do Feng Shui também. Tem. Daí eu falei, não, peraí. Aí eu comecei a ler um livro de radiestesia, um livro antigo, de 1976. E aí eu não lembro, vou lembrar o nome da autora, mas ela falava sobre os veios d'água embaixo da casa. E a minha casa, eu moro aqui no Paraná, imagina, o Paraná está sentado em cima do aquífero Guarani, né? E a minha cidade principalmente. Então, é difícil não ter poço artesiano. E eu tenho um poço artesiano, então tem água embaixo da minha casa, né? E aí meu filho tinha muita crise respiratória e de rinite. Daí eu comecei, foi aí que eu comecei a estudar radiestesia e foi nessa época que eu bati com o Feng Shui e me atrapalhei, né? Aí eu preferi ir para radiestesia e resolvi o problema do quarto dele com placas radiestésicas, né? Melhorou bastante a bronquite dele. É só um comentário aqui que a gente se perde mesmo. A gente acha que vai achar alguma coisa na internet e não é bem assim. Então, vou deixar você falar aí, Lorete, que você que sabe das coisas aqui. Eu só achei as perguntas que o povo fez lá. Boa noite, pessoal. Então, como é que a gente começa, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou dar aula. Eu vou dar dicas para as pessoas, para elas mesmas, né? Quem estiver Isso. aqui, ela mesma vai conseguir identificar na casa dela o que ela precisa corrigir, né? E vai conseguir fazer isso numa boa. Então, assim, Legal. a primeira coisa que a gente faz, né? É a gente vai entrar pela porta principal da casa. Então, você entrando pela porta principal da casa, o que é que você vê? Então, normalmente a porta principal dá numa sala de estar, tá? Então, vamos considerar esse cenário. E aí quando você entra pela porta da sala, você dá de frente com um sofá e assim o sofá de frente para você. A sensação que a gente tem é de estar sendo bem recebida, né? Agora, quando você entra na casa e você dá de cara com o sofá de costas para você, a sensação que você tem é de que você não está sendo bem recebida, que você não chegou numa hora apropriada, né? Então, a gente quando chega na casa de uma a gente vai fazer uma visita, né, para alguém, e a pessoa está lá sentada assistindo TV de costas para você. Essa é a sensação que você tem. Então, o melhor posicionamento do sofá é ele de frente para quem está entrando na tua sala. Então, ali você está recebendo a pessoa, né? Então, essa é a melhor posição, falando da sala. E aí, a abertura da porta é super importante. A porta, ela tem que abrir pelo menos 90 graus, né? Essa porta que fica enroscando, que tem dificuldade, que tem coisa atrás da porta, essa porta ela vai dificultar tanto a entrada das pessoas quanto a entrada da energia. E mais ainda, a entrada da energia financeira, né? Então, você precisa ter essa abertura da porta. A porta tem que abrir com tranquilidade, né? Sem estar enroscando em nada, sem ficar rangindo dobradiças e tudo mais. Janelas. Janelas também, você tem que ter acesso, né? Você tem que abrir a janela com tranquilidade. Você precisa olhar para fora, né? Então, essas casas que tem muita planta, que você não consegue enxergar do lado de fora, normalmente as pessoas que moram nessa casa têm a tendência de ter problemas de visão, né? Ou problema físico, né? De visão, ou problema aquele que não consegue enxergar as coisas que está na frente do nariz, sabe? Quando a gente fala assim, nossa, mas tá no teu nariz você não consegue ver, então. São essas pessoas, porque ela tem dificuldade, né? Ela tem dificuldade de visualizar as janelas. Então, janelas sempre muito vidros, né? Sempre muito limpos e sempre fluindo com facilidade, né?
sem muita dificuldade. Tá. Aí a gente vai visualizar os objetos que tem nessa sala, né? Então, se é uma sala pequena e tem objetos grandes, também fica desproporcional. Também você tem dificuldades ali de transitar. Então, essa sala precisa ter facilidade para você acessar, para você entrar, para você circular, né? Essa é a sala adequada. Aí a gente podemos passar para a cozinha, por exemplo. Então, na cozinha, você também tem que ter o acesso livre, você tem que ter as passagens livres, né? Que é a passagem das pessoas e da energia também, né? Uhum. A posição do fogão é muito importante. Então, o fogão, ele pro Feng Shui, ele simboliza a fartura, a área financeira, o dinheiro, né? Então, o fogão para eles, para nós, ele é muito importante. Então, ele tem que estar sempre limpo, sempre funcionando direitinho, sabe? Todas as bocas. Não é aquele fogão que você só usa uma boca ali. Não, você precisa fazer esse movimento de usar todas as bocas. Todas elas têm que estar em bom funcionamento. E a posição do fogão também é importante. Então, hoje, como as casas são menores, né? As casas modernas e tal. Então, se você que está aí vendo a gente, se você, quando você está mexendo ali, trabalhando, fazendo a sua comida, você ficar de costas para a porta, você não está numa posição muito adequada. Mas aí a gente tem curas, né? Então, a gente trabalha com as curas com um espelho, por exemplo. Então, se você colocar um espelho atrás, né, na parede de trás do fogão, um espelho que tenha, que você consiga se ver, né? Então, os espelhos são importantes porque eles têm duas funcionalidades, né? Ele tem a função de ser um retrovisor, né? Porque você consegue ver quem está passando atrás, né? E tem a função de duplicar aquela energia do fogão, que é a energia do financeiro, Olha que da legal. fartura, né? Da prosperidade. E esse espelho, ele precisa ter a altura, né? Então, quer dizer, a pessoa mais alta da casa, ela precisa conseguir se ver sem cortes, né? Uhum. Então, e é super importante. E você pode fazer o teste que você sente, sabe? Porque assim, quando você tem essa posição de fogão, né? Que você fica de costas para a porta, você está numa posição suscetível, O meu né? fogão é assim, Lorete. A minha Então, vamos cozinha é corrigir. bem pequena. Minha cozinha é igual a de um apartamento. Eu moro em casa, mas aí quando fez o projeto, o marido que fez, né? Ele nem me consultou. Ele e o sogro. Eles fizeram a cozinha do tamanho de um apartamento, tanto é que daí eu tenho a sala de estar. Mas eu cozinho e aí eu fico de costas para a porta e do lado da janela. Então eu falo, gente, e aí é verdade o que você falou. Às vezes eu fico prestando atenção se alguém vai abrir a porta. Então, você se sente insegura, né? Isso daí é inconscientemente. A gente se sente inseguro, porque a gente não tá. E às vezes, ai, parece que entra alguém, né? A gente fica nessa situação. E quando você tem um espelho, ele é o seu retrovisor. Eu tenho essa cozinha na minha casa também, né? A minha casa, ela tem a cozinha. Eu não tenho como mexer na cozinha. É casa, mas é como se fosse apartamento. Então não dá para mexer. E eu coloquei o espelho. Então, coloca o espelho que você vai ver que te dá uma tranquilidade. Que te Eu dá, vou sabe? Você é um providenciar. retrovisor. Entendeu? Interessante. Porque o É, meu não tem o espelho, eu tenho mármore atrás, né? Eu fui colocar de fundo assim um mármore bem bonito, mas não é um espelho, né? E tem que ser espelho mesmo ou pode ser qualquer superfície reflexiva? não, espelho. Espelho Espelho mesmo. é. É aquele espelho de boa qualidade, né? Não é aquele espelho que você se vê torta, não é espelho aqueles espelhos que são feitos como se fosse mosaico, tudo quadradinho, Ah, tudo sim. recortadinho, não. É espelho, espelho mesmo, sabe? Tá. E aí o espelho também tem a outra função que é ampliar o ambiente. Então você vai ver que você vai ter a sensação de que o ambiente está mais amplo. É bem legal. Coloca para você ver. Outra coisa que a gente tem que notar na cozinha é a posição de pia e fogão. Então, a gente trabalha com os 5 elementos, né? Então, a Uhum. pia,
a pia antes do fogão, ela está numa posição inadequada. Porque a água no fogo, ela apaga o fogo. Ela tem que estar na posição invertida. Então, tem que estar primeiro o fogão e depois a água. Por quê? Porque o fogão, o que ele faz com a água? Ele só esquenta. O Então, a fogão tem que água estar à esquerda? tem que estar à esquerda, mas tem Ah, então o meu correção. fogão tá certo. O meu fogão tá certo. Até que enfim alguma coisa tá certa. Então, o fogão tem que estar à esquerda da pia, né? Para ter esse equilíbrio entre os 5 elementos, né? Hum, Porque o fogão depois da pia, ele perde força. Por quê? A água apaga o fogo. Agora, o uhum. fogão antes da pia, ele só esquenta a água. Então, tá todo mundo ali tendo a sua função, tá? Aí a pessoa pode falar assim, nossa, mas a minha pia é depois do fogão. E agora? Tem correção. Você pode colocar entre a pia e o fogão um vaso. Mas é um vaso, sabe, gente? Não é aquelas coisas de 99 desse tamanhinho, não. Não É é um suculenta, né, é, Lorete? Não é até pode suculenta. ser, até pode Mas ser grande. suculenta, mas tem que estar num vaso grande. Então você pode colocar um vaso com terra, não é vaso com água, porque se você colocar um vaso com água, dá na mesma. É água de novo, né? Então tem que ser um vaso com terra. Ou então, aqueles utensílios de madeira, enfeites de madeira, que tem as colheres de pau e tal, que são bonitos, pode ser aquilo. Tem aquele Pode ser suporte de faca também, né? Tem um suporte de isso. faca de madeira que você coloca as facas ali dentro, organizador de faca. Então, pode ser aquilo de madeira. Eu gosto muito também, tem aqueles. Hoje tem várias, né, coisinhas de condimentos, né? De Uhum. temperinho. Tem os bonitos de madeira, dá para colocar aquilo, né? Então, De aí você madeira. está equilibrando a energia ali na cozinha, né? Uhum. Aí, agora entrando, teve uma pergunta sobre Teve, o pessoal está lavanderia. comentando aqui também que está fazendo tudo errado. Gente, A mas gente ó, aproveita as dicas da Lorete e corrige. tem neura, dá para corrigir, tá? Dá para corrigir. Aí alguém perguntou sobre lavanderia, né? Isso. Então, assim, ó, lavanderia é organizado. A gente só vai trabalhar com a organização. Então, no Feng Shui a gente fala muito da organização. É assim, cada coisa na sua casinha. Então, faça ali o suporte com as vassouras, coloque lá os produtos de limpeza direitinho, né? Ai, mas eu não tenho lugar. Arruma, faça uma prateleira bonitinha ali. Os baldes, ai, não tenho lugar para colocar balde. Empilha, põe um dentro do outro. É a organização. A forma melhor que você conseguir organizar, você vai estar harmonizando aquele ambiente. Entendeu? Então, sempre Uhum, deixar tudo muito em ordem, tudo muito limpinho e tudo no seu lugar. Cada coisa no seu lugar, tá? Aí, uhum. quartos. Quartos é um problema, né? A gente, ainda mais nesses projetos de hoje em dia, cada vez os quartos estão menores, né? E uma Exatamente. coisa que me perguntaram agora, antes, até não tive tempo de te mandar, é quando o quarto é tão pequeno que daí só cabe um criado mudo, né? O quarto de casal, e a cama fica encostada na parede. E Pois porque se é. ela colocar a cama pro meio, não abre o guarda-roupa. Eu falei, vou perguntar. Eu não sei como é que faz aí. Olha lá. Na casa da minha irmã, o fogão e a pia ficam no mesmo lado, do lado oposto da porta da lavanderia. O lado esquerdo da parede não dá de costas para a porta, onde coloca o fogão. O fogão e a pia ficam no mesmo lado. Não tem problema do fogão e a pia estar no mesmo lado. O ideal é, por exemplo, você vai construir a cozinha. Ah, então você coloca lá o fogão na posição certa. Mas você já pegou a cozinha pronta. Você faz essas correções, né? Então, Põe o vasinho. põe o vasinho, põe um enfeite de madeira lá bonito, né? Então, é equilibrar os elementos, tá bom? A gente estava falando do quarto, né? O quarto, é quando a cama tem que ficar encostada na parede, daí não tem um jeito de fazer ter dois criados para ter os parzinhos, né? Aí É. acaba tendo um só. Então, o porquê dos pares, né, no quarto? O quarto é do casal, né? Uhum, Então, sendo do casal, para a gente harmonizar, né, o par, né? A gente coloca tudo em pares. Então, é indicado isso. Ah, mas por quê? Hoje em dia ninguém usa muito isso, né? Coloca um criado mudo de cada jeito,
um abajur de cada jeito, mas como é que as pessoas estão hoje em dia? Está existindo uma competição no casal, um ganha mais que o outro, tem a rixazinha, né? Um quer É uma mandar mais que o competição, outro, né? é a competição. Então, quando você coloca tudo em pares, tudo igual, você está colocando os dois no mesmo nível, né? Vamos dizer. Na Então, mesma frequência, né? os dois estão iguais, na mesma posição. Ninguém manda mais que ninguém ali. Então, é tudo igual. Aí a gente traz a igualdade dos dois, a igualdade das duas posições, né? Não é? Ninguém manda mais que ninguém, ninguém ganha mais. Mesmo que ganhe, mas está tudo bem, está tudo igual, não tem a competição, né? É importante também no quarto a cama ter cabeceira, que aí a gente cai no mesmo problema do fogão. Uma cama que não tem cabeceira, e hoje é muito usado cama sem cabeceira por causa das cama box, né? É verdade. Então, a cama precisa ter cabeceira, por quê? Porque a cabeceira, ela te dá estrutura, ela te dá retaguarda, sabe? Então, Sei. ela te dá essa... é a retaguarda, não tem As outro... camas antigas tinham a cabeceira bem grande, tinha os pés da cama também, né? Minha avó tinha aquela cama que tinha a parte dos pés mais baixa que a cabeceira. Mas era tipo um limitador, né? Você não vai cair na cama. Então, é isso. É isso. Te dá segurança, te traz segurança, né? As camas dos reis, das rainhas tinham aquela cabeceira enorme, né? Então, é Uhum. isso. É te dar retaguarda, segurança. Então, é muito, muito importante. Você que tem a cama box aí, tá me ouvindo? Arruma um jeito de colocar uma cabeceira, gente. Porque você vai conseguir dormir melhor, você vai se sentir mais segura. E isso é inconscientemente, isso é energético, tá? Então, a cama precisa ter cabeceira e precisa ter os dois criado-mudos. Ai, mas meu quarto não tem. Não tem paciência. Eu Precisa sugiro? ter os criados ou pode ter nenhum daí? O que que eu, o que que eu faria? Se só cabe um, eu não coloco nenhum. Eu vou colocar Uhum. luminária na parede, eu vou colocar um outro jeito, sabe? Para não Aham. ter esse problema. Outra coisa importante, a posição da cama. A cama, assim como o fogão, a gente, quando está deitado na cama, quando a gente tem que ter a posição de controle. Que posição de controle é essa? É aquela que você consegue ver quem está entrando, quem está passando ali no corredor, você consegue ver a janela. Então, é essa a posição de controle que te traz mais segurança, que te traz mais conforto. Então, essa é a posição certa. E é muito importante, isso influencia muito na nossa noite, sabe? Então, é muito importante que você coloque a cama nessa posição. Que você esteja deitado na cama, que você tenha visão da porta, visão da janela. Então, normalmente, a porta fica mais perto dos pés, pode ficar de lado e a janela sempre nas laterais. Nas Esse é o laterais. normal, né? E se eu colocar a cama embaixo da janela, também é problema. Então, também é problema. Mas tem quarto que não tem jeito. E aí vem a cura. O que a gente pode fazer com isso? A gente vai usar cortinas pesadas. Ou aquele Uhum. painel, sabe? Que Igual parece. esse aqui? Isso, pode ser. Pode ser igual esse. Ou aquele painel que tem paisagens, sabe? Aquele que corre Uhum. Sei. assim. Aham. Pode ser esse. Pode ser cortina de tecido mesmo, mas aquela cortina pesada, sabe? Aí um linho, né? Aí seria um E linho daí. mais pesadona, um blackout. E aí, toda vez que você vai dormir, você vai e fecha aquela cortina. Acordou? Arruma o quarto, abre a cortina para entrar sol, para entrar luz. Vai ter que fazer isso, tá? Porque Uhum. a janela também ela traz essa insegurança, tá? Alguém vai estar me vendo, né? Aquela cortina, se for uma cortina dessas fininhas de voal, dá aquela sensação de alguém tá me vendo. Ou a árvore que faz sombra, né? Daí a gente fala, nossa, parece que eu tô sendo vigiado. Eu tinha esse problema. Até que eu dei um jeito, abri uma parede no quarto e mudei minha cama. Eu tive que mexer no banheiro, porque era um cubículo também. E eu não conseguia dormir direito. Você falando agora, eu tinha Dorme. altos pesadelos e parecia, eu tenho uma palmeira na frente, o vento balançava aquela palmeira, eu acordava achando que imagina o que eu já imaginava, né? Tem gente no meu quintal. Então, a gente Eu não ficava em dorme. estado de alerta.
Aí eu falei, não, tem que mexer nesse quarto. Daí eu derrubei uma parede e aí consegui virar a cama. Agora eu vejo a janela de um lado, a porta do outro. O meu quarto tá certo. Outra Só posição. a cozinha que precisa do espelho. Ah, mas isso daí é fácil de corrigir. Outra posição no quarto que também não é boa é aquela que você está deitado e a porta está aqui. A porta do Ah, quarto aqui. Também não perto é da boa. cabeça? A porta perto da cabeça. A porta tem que É, estar mais perto do pé. a porta tem que estar pro pé. Porque você deitado, a energia, tudo que entrar, pega direto em você. E você Nossa, meu quarto do meu filho tá errado, tá errado. Gorete. Ele que Ele virou não, a cama. então, ele não deve estar dormindo bem. Ele deve estar tendo Ele virou a essa cama por conta. acordando a noite toda. Ah, Essa é. ele virou por conta. Falei, pode voltar onde estava, então. Então, tem que ficar janelas nas laterais e a porta para o lado dos pés. Então, ela pode ficar Ah, numa lateral? Pode, mas você tem que ver a porta. Não é você. Você tem que ver a porta com facilidade. Não é você se torcer para ver a porta. Entende? ah, É. joia. Entendi. Outra coisa, as cortinas, né? As cortinas Uhum. nos quartos. A não ser nesse caso que a janela esteja atrás de você, cortina sempre de tecido levinho, de voal, clarinha, sempre cortina bem assim. Evitar essas persianas, cortinas que a gente usa em escritório, porque daí traz frieza para o quarto, né? Não traz aquele aconchego, traz aquela rigidez, aquela frieza que é a energia de escritório, de empresa, Uhum. entende? Uhum. É que eu tô no escritório, por isso que eu tenho essa persiana aqui. Sim. E tem a questão das cores, mas isso você fala depois. Eu gostei do negócio das cores que você tinha me falado. Então, toda cor tem energia, né? Cor tem Uhum. energia. Deixa eu ver, o que mais? Ainda nos quartos. Guarda-roupa, Uhum. closet. Então, o que que a gente precisa fazer? Vez ou outra, cada 6 meses, Agora é uma época excelente para fazer isso, né? Agora o pessoal tá nessa vibe, né, de arrumação. Eu tô vendo por aí, tem várias amigas que tá arruma guarda-roupa e doando e vendendo, mas tem que ser feito geralmente uma vez por ano já tá bom Uma ou vez por sempre. ano, uma vez por ano já tá bom. Por que uma vez por ano já tá bom? Porque já passaram as 4 estações, né? Legal. Então, porque de repente, se você faz a cada 6 meses, você puxa, aí esfriou, puxa aquela blusa, eu dei aquela blusa, mas eu. Entendeu? Então, você já teve as 4 estações. Então, você já conseguiu identificar o que é que você está usando, o que é que você não está usando, né? E aí, Uhum. fazer esse movimento, mexer, porque tudo que fica parado, ele fica com uma energia estagnada. E essa Hum. energia estagnada, como tudo é por frequência, né? Você acaba passando essa energia de estagnação, Até ela as acaba roupas, assim, Lorete, é bom, por exemplo, que a gente tem afetando. aquela mania de vestir, né? Tipo, você escolhe 5 peças que você não tira do corpo, né? Ah, eu fico bem com aquela, e o resto fica. Então eu tenho que tentar usar aquilo também, ou eu dou. Exatamente. Se você não Então, está usando, porque assim, ó, tudo tem sua função, né? A roupa tem a função, o sapato tem a função, tudo tem a função. A gente tem a função. Então, aquilo está parado ali, está mais de um ano. O que está acontecendo com ele? Ele está sem função, né? eu tô Se com ele um tá, monte de coisa parada. então, se ele Tem está sem, sapato ali, gente! então, se ele tá sem função, ele está com uma energia estagnada. Então, o que você tem que fazer? Não está usando? Deixa ele ter a função dele. Então, ou você recicla, né? É uma blusa que está muito grande, não sei o quê. Ah, é por causa que ela está grande? Então vamos reciclar. Vamos customizar, vamos fazer. Agora, não, eu não gosto. Ela está em excelente estado? Vende. Tem uma Ela está. questão do apego também, ô Lorete. Eu falo pra Sim, você que eu tenho um apego com casaco da época que eu morava nos Estados Unidos e tinha neve. Eu nunca mais vou na neve. Aqui no sul faz frio, mas não faz neve. E eu tenho apego naquele casaco. Eu já olho pra ele falando, gente, ele tá ali há 10 anos sem ser usado. É brincadeira? Aí você me falou, veio o casaco na cabeça. Eu falei, preciso me livrar desse casaco, então. Ele tá ali há então, 10 anos sem nem. Tá ali dentro do plástico, toma sol e volta. Mas eu não usei nunca mais. então, veja você, sente, né? Se É que a ele é. gente tem um apego, né? Fala assim, mas eu gosto, mas não tô usando, mas eu gosto de olhar para ele. Olha que coisa estranha, né?
Não, é o apego, mas você pode ir trabalhando com esse apego aí, né? Então, tá, você gosta muito dele, então você tira, manda lavar, ou você lava, põe no sol, tira ele de lugar, passa ele para outro lugar, até que você consiga desapegar, se você não vai usar mais, né? Não, não usei em 10 anos, aquela coisa, não usou em 10 anos, você acha que vai usar? Já tá até fora de moda. Então é isso, é fazer esse movimento, né? Então, é tirar o que está em excelente estado, vende, faz esse movimento do valor. Legal. Se está em bom estado, você pode dar, né? Dá para alguém usar. Se está ruim, você joga fora. Então, pode mandar Tem para mim o pergunta aí, casaco. não tá nem olhando. É que passa rápido aqui. Vamos Gente, fazer um eu vejo os brechó. comentários pulando aqui, mas eu tô prestando tanta atenção no que a Lorete está falando. E, desculpa aí, manda na caixinha de pergunta aqui, que daí faz um pop na tela. Ó, vamos fazer um brechó. Já estão querendo ter o casaco aqui Então, já. querendo falar, quem dá mais leilão do casaco? Depois eu vou fazer um story com o casaco. Gente, casaco de lã italiana. Quem quiser, Aí, vou já vamos fazer fazer, um leilão. já vamos fazer dinheiro aí. Vou fazer leilão do casaco. Então, e o que não serve, recicla, dá, joga fora. E aí, o que acontece? Você abre espaço para o novo, você movimenta a energia, né? Então, você falou assim, eu sempre uso as 5 roupas, eu sempre uso. Inverte, Uhum. cria o hábito, sabe? De ir usando as coisas que você está guardando. A gente tem a mania, né? Manter o que não usa bloqueia o espaço para o novo entrar. Exatamente. A gente tem a mania de guardar para uma ocasião especial, né? Eu comprei isso aqui Exatamente. novo, não, eu vou guardar porque, né? Quando eu for viajar, ou quando for numa festa, ou não sei o quê. E aí, aquilo acaba ficando e você não usa. Então, cria uma ocasião especial, né? Então, eu vou usar hoje, vou usar hoje. Então, cria esse hábito, né? De ir usando as coisas que você tem, né? E o que Uhum. você não usa, doa. Aí abre espaço para o novo e a energia vai circulando. Joia. Ótima Outra coisa dica. que eu ia falar. Sapatos, o lugar de guardar sapatos é sempre no chão. É sempre da cintura para baixo. Então, tem gente que tem mania de guardar sapato em maleiro. Não É que faça tem umas isso. sapateiras horizontais, né? Aquelas sapateiras verticais, né? Aí Não. acaba que fica cheio de sapato, né? Eu Então, tenho mas uma dessas que ela tem mais ou menos 1,80 de altura. E ela é na vertical. Né? Acaba tendo cheia de sapato. E o que, que é melhor? Ela fica dentro de um. Na verdade, ela fica aqui no escritório, ninguém dorme aqui. Tem problema ou ela tem que ir para lavanderia? não, se ela tá fechadinha, tudo bem. Fechada. O que não pode é você deixar os sapatos, sabe, Hum, aparentes aparecendo. da cabeça, sabe? O lugar de sapato é no chão, é para baixo, né? Evitar na gaveta embaixo da cama vale, gente, não. Sapato embaixo da cama não. Lembrei da minha mãe. A minha mãe adorava guardar sapato embaixo da cama. Não, sapato embaixo da cama não. Embaixo da cama tem que ser coisas da cama, sabe? É, edredom, lençol, fronha, Mas são isso coisas se da a cama cama. tiver gaveta, né, Lorete? Porque se a Se a cama não tiver gaveta, nada, nada de enfiar a caixa embaixo da cama, né? nada. Embaixo da cama livre para você limpar, para fluir energia, sabe? Nada disso. O que mais que a gente vai falar? O que falta aqui? Falamos Banheiro? banheiro. Banheiro é a área mais pesada, vamos dizer assim, da casa, né? Porque é no banheiro que a gente deixa tudo que não serve mais, né? A gente toma Uhum. banho, a gente usa o banheiro. E aí tem pessoas que têm o hábito, né, de colocar tampas de vaso sanitário com borboletas enfeitadas, não sei o quê. E aí quando você entra nesse banheiro, qual é a primeira coisa que você vê? É a Vaso tampa. sanitário. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desviar a nossa atenção e a atenção das pessoas para o vaso sanitário. Então, é colocando um vasinho em cima da pia, se você tiver espaço, é colocando quadrinhos, deixar o vaso sanitário o mais simples possível, sabe? O branco, o básico, que é para não chamar a nossa atenção. Nada de botar capinha também. Não. Tem umas capinhas enfeitadas, né? Nada de capinha. Deixa ele só com a tampa normal. Tampa e sempre fechada. Sempre fechando o ralo,
sabe? Por quê? Porque ali é energias ruins, né? Energia pesada mesmo. Então, sempre deixar tudo fechadinho, tampa de privada fechada e perfumadinho e desviar o foco que é o vaso sanitário. Colocar um quadrinho bonito, plantinhas, né? Eu tenho suculentas no meu lavabo, que eu tenho suculentas daquelas que não são de verdade. Como chama? Esqueci. Não sei o nome. Você fala que não é de verdade, é artificial ou é plantinha? Artificial. 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 Mas ela parece muito de verdade, sabe? Parece muito natural. Mas como o meu lavabo ele não tem iluminação natural, não vai planta nenhuma. Então, nesse caso, a gente usa plantas artificiais, sabe? Então, quando a pessoa entra no banheiro, a primeira coisa que ela vê são as florzinhas, é uma toalha bonita. Então, é você tirar o foco do vaso sanitário e pôr uma decoração num negócio legal. Pode ter um Uhum. roupeiro no banheiro? Olha, se esse roupeiro tiver porta, né? Se ele tiver fechado, pode. O que não pode é ter, tipo, prateleiras e roupeiro sem portas abertas. Isso não pode. Até porque tem a questão de contaminar energeticamente as roupas que estão no banheiro, né? Então, se tiver Uhum. porta, não tem problema. O que mais que a gente vai falar? Sobre banheiro eu já falei. Pode usar cristal no banheiro? Uma vez eu li que podia usar Pode, ametista em cima do lavatório ali, do lavabo, né? pode, Da pia. pode usar sim. Ametista seria mais indicado ou posso escolher o cristal que eu queira? Pode escolher o que você, qual cristal te escolher, você pode usar. Ah, o que falar com você, né? Aquela coisa de pegar o cristal e ele falou É, comigo, né? sabe? Eu Legal. tenho um potinho com vários. Eu acho que ele tá até aqui. Parecido com esse. Tá vendo? Eu tenho Aham. com várias pedrinhas. Com várias, ó. Legal. Tem gente que gosta de colocar concha, também é bem legal. Um potinho com Uhum. várias conchas, né? Também é legal. Tudo que você use para decorar e que desvie a atenção da pessoa do vaso sanitário, né? É isso. O que mais que a Legal. gente vai falar? Hum, Deixa eu ver. acho que a gente deu uma geral na casa, né? E a Demos. questão das perguntas que eu te mandei ali, né? Aí Ah, teve mais então. uma que perguntou aqui também sobre o comércio, né? Como é que seria o comércio? Acho que ela tem uma loja. Ah, olha Ela aqui uma falou pergunta aqui. importante, ó. E gancho para pendurar roupa no banheiro, atrás da porta? Não pode, gente. Não Ah, tá. pode Os ter nada. famosos. Então, a porta, qual é a função da porta? É abrir e Fechar? fechar. Não tem que pendurar nada nela. Se a gente pendura gancho na porta, o que vai acontecer? Ela não vai encostar, ela não vai abrir toda. Vai ficar sempre alguma coisa ali atrás da porta atrapalhando. Então, porta é para estar livre. A função dela é de fechar o ambiente e abrir o ambiente só. Não é para pendurar nada nela. Entendeu? Uhum. A gente Certo. pode ter aqueles porta-toalhas, né? Mas não pendurar na porta. Pendura, tem um porta-toalhas bem bonitos de metal e tal, que dá para você pendurar no box, no vidro do box, né? Então você pendura Uhum. ali. E quando temos a parede do banheiro, que do outro lado tem um quarto, tem que ter correção no quarto. Então, assim, ó, tem problema se a parte hidráulica tiver na parede do quarto. Aí tem problema. Aí a gente tem que usar gráficos de radiestesia para corrigir E isso se a daí. parede hidráulica está na sala, por exemplo? Porque aí não, só no quarto que tem problema. Não, no quarto tem um problema porque você fica muito tempo ali no quarto, né? Então, Dormindo, né? então a gente tem que usar é, tem que usar radiestesia, né? Tem que usar umas placas de radiestesia para curar isso daí, porque isso aí é problema, tá? Uhum. Agora, se a parte hidráulica tá na parede lá do quarto, mas tem um guarda-roupa encostado nessa parede, tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Uhum. Legal. Deixa eu ver, o que mais que a gente vai falar? Já falamos de janelas, de portas. Ah, as perguntas, né? É, as Alguém, perguntas. alguém perguntou sobre o que não pode ter para empresas, né? Então, assim, ó, Isso. a dica que eu vou dar, o ideal é a gente
fazer a aplicação do baguá. Então, deixa eu só mostrar como é que é. O baguá, para quem não sabe, é esse gráfico aqui, ó. Uhum. A gente usa esse gráfico, né? O meu é esse, tá todo rabiscadinho. Eu uso esse. E como é que a gente faz? A gente pega a planta baixa da casa, do apartamento, do escritório, da empresa, e a gente aplica a planta baixa aplica o baguá nessa planta baixa, e aí a gente consegue identificar, ó, tá vendo? Aham, sim. Consegue identificar as áreas do baguá. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer as correções. Então, por exemplo, essa planta que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, parece Aham, lindinha, né? aham. Mas é ordinária. Eu já vi que Olha, você riscou o negócio ali. olha aqui, ó, a área da prosperidade falta Hum, nele. hum, Tá vendo? sim. Então, isso tem que ter cura, né? Porque o apartamento pode ser uma Um belezinha. chuchuzinho. Esse daqui era um chuchuzinho mesmo. Só que aí faltando a área da prosperidade. Então a gente tem que trabalhar nas curas disso daí, né? Uhum. Então, para quem tá aqui assistindo a gente, o que você tem que olhar na sua casa? Dobradiças de porta, de janela, se a porta está abrindo 90 graus certinho, se não tem nada atrás da porta atrapalhando, se o fluxo da sua casa está livre. Então, é assim, como é que eu vou saber? Anda, abre a porta e anda. Você tem que ficar desviando dos móveis? Tem problema aí, né? Uhum. Você precisa fluir. Então, é a mesma... Do jeito que você vai andar, a energia vai passar. Então, você precisa fluir na casa. Uhum. Então, você tem que... Não pode ter nada te atrapalhando você transitar pela sua casa. Objetos faz cura? Que objetos que a gente usa para fazer cura? Cristais, espelhos, plantas e tem algumas outras. A gente usa algumas cores em determinados locais, tá? Mas E qual dá a para. planta mais melhor para ficar dentro da casa, Lorete? Olha, plantas que a gente usa são plantas que não são bicudas. Então, cactus não Uhum. pode. Plantas que têm espinho, cactus não pode. Aquelas. Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, não. Não. Então, planta legal para ter em casa é aquela zamilcucas, sabe? Que ela Ah, tem eu as. tenho, Então, tenho essa é duas. joia. Essa é Tenho joia para ter duas. em casa. Lírio da paz também é. O lírio da Bambuzinho paz pode ficar dentro da casa? O meu tá para fora. pode. Oh, que legal. Vou pegar ele lá de fora e botar para dentro. Pode ficar. O bambuzinho, aquele bambuzinho da sorte, sabe? Eu tenho Esse, dentro do banheiro. Quando você esse falou do também vasinho de é planta, eu legal. tenho dentro do banheiro. Então, esse O também é legal bambu. de ter, porque são plantas que também. As plantas têm troca de energia com a gente, né? Uhum, Então, essas plantas, elas absorvem a energia, né? Então, uhum, é bem legal. Aí, falando do escritório, né? Então, assim como a gente, no nosso quarto, a gente tem que estar na posição de comando, no escritório, a gente também tem que estar na posição de comando. Então, a sua escrivaninha, ela tem que estar numa posição de forma que você veja quem está entrando na sua sala, quem está passando pelo corredor. Você também não pode, não é legal, né? Você ter vidraça, janelas atrás, sabe? Então tem uhum. esses escritórios super bonitos, né? Que tem os prédios todos de vidro, Parece que você tá no aquário. aquilo te traz insegurança, instabilidade, né? Uhum. Você fica suscetível. Então, neste caso, tem que usar aquilo que eu falei, cortina pesada Painel. atrás, né? Aham, a Então, mesma enquanto coisa. você estiver ali na mesa, cortina fechada. Depois que você sai, você abre e tudo bem. Então, assim, Uhum, a tua mesa, ela precisa estar, que é na área da prosperidade que a gente fala, né? Então, ela precisa estar na posição de comando. Então, você tem, de preferência, tem que ter atrás de você, atrás da sua cadeira, a parede, né? E você precisa, mesa de frente para a parede, pode? Então, gente, é a mesma é coisa porque a maioria dos móveis planejados agora de marcenaria acaba vindo, que nem o meu aqui, né? Minha janela tá aqui e a minha porta tá aqui. Então eu fico de frente para a parede e as portas estão na minha lateral. E atrás de mim é parede, né?
Então, eu acho que é isso que ela está falando. A minha mesa fica de frente para a parede, porque o escritório é pequeno. Se eu fosse virar a minha mesa para cá, eu ia ficar de costas para a janela, de frente para a porta, mas não ia ter espaço. Então, por causa disso, né, os ambientes cada vez menores, a gente faz essas. Ah, tem como corrigir? Eu acho que eu estou com o mesmo problema dela. Eu fico olhando para a parede também. Então, um espelhinho, retrovisor, Vou botar um espelhinho aqui na frente. um espelho. Eu também tenho esse problema aqui. O meu escritório também é aqui. E aqui atrás do meu monitor tem um espelho. Eu tenho um espelho Ah, aqui. Então, eu tô de costas, mas eu vejo quem está entrando. mas mesmo assim, Lorete, por exemplo, atrás de mim vai ter uma parede, atrás de mim não passa ninguém, porque a porta está na minha lateral. Ah, tá. Não, então no teu caso não tem Não. problema. Não, no teu caso não Uhum. tem problema. O que você pode usar é um painel legal. Se você tem problema de falta de atenção, de dispersar, né? Um painel amarelo. A minha parede Você, é amarela aqui atrás, ó. olha lá, legal isso. A minha parede é amarela. Aqui tem um pedaço de papel de parede que dá pra ver, né? Aqui tem o painel, mas ali eu pintei de amarelo. Vou deixar essa parede amarela ali. Então, quem tem problema de dispersar, então, assim, o pessoal, né, que tem filho que está na escola e que pinta, coloca tem aqueles painéis, né, que é imantado, que coloca os bilhetinhos e tal, coloca o Aham. painel aquele pintado de amarelo, coloca objetos amarelos, sabe? Se você não Sei. tem o que fazer, eu não tenho. Pega uma cartolina amarela, coloca na mesa e coloca um vidro em cima. Eu tenho Uhum. isso, Olha que eu tenho legal. isso aqui. Por quê? Porque o amarelo ele te traz a atenção, entendeu? Uhum. E aí a gente falando de internet, né? Eu várias vezes eu cheguei em casas, né, que foi feito Feng Shui, a minha irmã comprou uma casa e a mulher falou que ela era consultora de Feng Shui. Ah, eu gosto do Feng Shui, não sei o quê. A casa era toda vermelha, as paredes vermelhas, meu Deus do céu. Então, Não sei nem assim, vou fazer que nem a Márcia Marins, vou falar bobeira. Era um bordel. sabe? Então, assim, o vermelho corrige? Corrige, mas escada pintada de vermelho, todos os quartos tinham a parede atrás da cama pintada de vermelho. Gente, não é assim. O vermelho, ele é uma cor forte, é uma cor que energiza. Então, se você pinta a parede do quarto de vermelho, você vai acordar irritado, você não vai dormir direito, sabe? Você vai ficar nervoso, não sabe nem por que é que tá nervosa. Então, Uhum. no quarto, tem que ter cor específica. Então, são tons pastéis, né? Então, precisa analisar se você tem algum problema, se você é mais introspectivo, tem tendência à depressão, não usa o azul, né? Usa um amarelinho, usa uma cor, né? Se é uma menina, pode usar um rosa, mas não usa o azul, porque o azul, O ele é uma cor. verde também é legal. O verde acaba sendo igual ao azul ou o O verde verde, daí pode? o verde também é legal, né? E tons pastéis, né? Então, as Uhum. cores também, elas são bem importantes, mas é aquilo, né? Tem que saber usar, porque o Uhum. mau uso pode prejudicar. Minha máquina de costura fica de frente para a parede. Cura se puser um espelho? Sim, porque aí você vai ter, o espelho vai funcionar para você como um retrovisor, né? Então, se você está de frente para a parede e você não vê quem passa atrás, você pode colocar o espelho e aí você vai se sentir mais segura. Gente, faz o teste que vocês vão ver como é legal. Faz o teste do espelho. Eu já vou comprar o espelho para pôr em cima do meu fogão. Vou tirar foto e mandar para Lorete. No Lembra da meu, pergunta da empresa ali? Da porta da frente para. Ela pôs aqui, porta de entrada de frente para a porta do banheiro. Né? A tá, porta de entrada dela, lá da empresa dela, está de frente com a porta do banheiro. Tem problema? tem, não é legal, né? Porque a porta de entrada é a entrada do Ti, que é a energia vital, que é por onde entra o dinheiro, por onde entra toda a energia, né? Então, a energia está entrando e está indo para o banheiro, está indo embora. Do Hum. mesmo jeito que entra, sai. Então, o que eu sugiro? Você pode colocar, se você puder, né? Tem aquelas portas que são portas de correr bonitas, né? Hum. Está usando hoje em dia, né? Então você pode colocar aquela porta de correr
e colocar um espelho. Então a pessoa, porque assim, qual é a ideia? A ideia é esconder esse banheiro, né? Então, se Uhum. você colocar um espelho, quando a pessoa entrar na empresa, ela vai ver um espelho. Ela não vai ver a porta do banheiro. Uhum. E tendo o espelho, ela vai ter sempre que estar fechada, né? Uhum. Então, a E se correção fizer é um colocar. adesivo, por exemplo, se eu não tenho como pôr espelho, porque essas portas são pequenininhas e não tem espaço para a porta de correr, a porta é de abrir e fechar mesmo. Posso adesivar com uma paisagem, então? Ou não? Então, aí precisa analisar a decoração, né? Então, quem fez a Mas pergunta, Lorete, ó, o Instagram dela aqui, contacta então, ela no tira uma foto direct, para mim. tira uma foto, manda para ela, vê o orçamento aí, que eu garanto que vai ficar chuchu o seu negócio. Manda uma Vai foto ficar e a gente beleza. conversa. Não tem problema, E, não. e o Feng Shui é Shui ou Shui que fala? Vamos pronunciar Feng direito. Shui. Shui. Para a empresa, segue a mesma linha da casa, né? A Mesma empresa linha. também você tem que conseguir andar ali dentro sem ficar se esbarrando nas coisas. Isso. E no Olha lá. caso por exemplo, numa clínica, o sofá sempre virado para a porta também, igual você falou, para acolher a pessoa que chega, a recepção lá no fundo. Uhum, Né? porque tem gente E que assim, coloca a recepção bem perto da porta, né? Aí você vai abrir a porta, você bate na recepção já. Eu falo isso porque o então, meu dentista é assim, você abre a porta, se der um passo, já cai em cima daquele balcão da recepcionista. tem Tem que que tomar, fluir. tem que entrar meio de lado. Então, tem que fluir, né? Tem que fluir. Então, Uhum, você precisa ter as poltronas, os sofás de frente para você. Por quê? Porque para te receber, uhum. né? E a questão, agora você me falou sobre recepção, me lembrei. Eu até naquele vídeo que eu mandei para você ver Eu naquela assisti, aula, achei muito legal. eu fui num escritório uma vez, num escritório de advocacia, né? E era um escritório pequeno e o advogado, que é a pessoa com quem eu estava falando, ele dividia a sala com a secretária. Mas a secretária dele estava na posição de comando. Ele Ah, a secretária estava. que tinha visão. É, mas você não tem noção. Ele que trabalhava mais. Ele tinha que lembrar a secretária das coisas que ela tinha que ter lembrado ele. Você ligou para fulano, você fez não sei o quê, você não sei o que lá, aquele processo não sei o quê. Então, é assim, é muito engraçado, gente, porque é tudo energia, né? É energético isso. E Então, ele não estava quando se você. dando conta que ele estava fazendo o papel de secretária também. De jeito nenhum, não percebe, né? Então, assim, o escritório. Vamos ver se eu consigo descrever aqui. O escritório, você abrindo a porta. Então, quem tem que ficar na parede da porta, na parede próxima à porta, na mesma parede da porta, é o seu funcionário. Você precisa ficar do lado oposto à porta, porque essa é a posição de comando. Então, a pessoa, e vocês percebam aí se tem alguém que tá no escritório e tem e se senta nessa posição, tá? Na posição, a mesa próximo à porta. Essa pessoa trabalha que nem um camelo, não tem reconhecimento, não ganha o que deveria, sabe? É a pessoa que mais trabalha no escritório. Então, essa Não. posição tem que ser do funcionário, da secretária, da recepcionista. E você, na posição de comando, precisa estar do lado oposto da porta, sentado de frente para a porta, né? Sentado de frente para a porta. Então, do lado oposto. Você tem que ter Não a fica. visão de quem entra e quem sai e a visão do seu funcionário. Você tem que estar ali Exatamente. olhando tudo. Você tem que estar ali Exatamente. no global. Legal. Nossa, bem legal, gostei. Pessoal, tem mais perguntas aí? Eu não estou conseguindo ver. Eu sou bem. Eu falo que eu vou olhar os comentários e acabo esquecendo. Somente tem o porta de entrada na frente, não tem o porta no fundo. Tem problema? Então, se tem problema, tem um acesso só. O ideal é que você tenha uma entrada. Geralmente apartamento só tem uma entrada, né? Sim, Os sim, menorzinhos e os mais modernos não tem a porta da cozinha mais, né? Que antigamente tinha. é. Então acaba tendo uma porta só. Entra e Sim, sai não, pela mesma porta.
não tem problema. Não tem problema, não. Essa porta, ela tem que ter o acesso livre, né? Não tem Uhum. problema que não tenha a porta dos fundos. Ela só precisa ter esse acesso, né? Tem que ser um acesso livre. E outra Uhum. dica, a porta de entrada, ela tem que ser sempre um pouco maior do que as outras portas da casa, tá? Uhum. Não, legal. A minha é de correr. A minha porta, ela é de correr, dessas de correr, então ela acaba abrindo mais. Aí do lado eu coloquei dois vasos de zamioculca ali bem bonito. Só que eu tenho o mesmo problema que você falou. Eu vou ter um espaço, assim, que eu fiz de hall de entrada, e o meu sofá fica de costas para a porta, porque é um trambolho de um sofá gigante que o marido quis comprar, que quase vira cama, que não cabe em outro lugar. Fica ali, né? Então você tem que dar a volta para entrar na sala. Então, Bate o depois que sofá. você, presta atenção, depois que você trocou esse sofá, diminuíram as visitas? Menina, minha casa sempre teve esse sofá, desde que eu vim morar aqui, né? O marido comprou e assim, na minha casa não vem muita gente mesmo, não. Não vem Então, muita gente, não. Não vem, não. Vem pouquíssimas pessoas aqui, assim, são raras. E às vezes acontece assim, ah, eu vou na tua casa, desmarca. Às vezes eu preparo aquele café esperando a pessoa, eu levo vários bolos, ninguém... Ah, aconteceu uma coisa, eu não vou poder ir. Agora também pandemia, tudo bem, mas antes da pandemia eu levava vários bolos, Lorete. Tudo então, pronto pro café da tarde, desmarcava, aparecia um, dois. É, eu vou ver esse sofá aqui, gente. Rapaz, né? Agora você me deixou com a pulga atrás da orelha. Vou dormir e sonhar com esse sofá gigante. Porque a gente tá com essa. Antes a gente tinha os sofás menorzinhos, né? E a gente até falava, que eu até eu lembro da minha avó falando que sofá não era para dormir, né? Sofá para sentar. E hoje a gente vai nas lojas e o sofá tá cada vez mais confortável, que é para deitar, né? Aqui o sofá abre e você se esparrama no sofá, né? E sim. quem escolheu o sofá aqui em casa foi o marido. Ele escolheu, lógico, aquele que abre, que vira uma cama, que Não, é deita. uma delícia, né? É uma delícia, mas aí você estuda um reposicionamento dele na tua sala, Ele é sabe? gigante, assim, né? Ele Então, acaba tendo quase 3 metros. Olha o tamanho do sofá. É um sofazão, meu. Eu falo que é uma cama de. É quase uma cama king size o sofá quando ele sim, abre. Eu esses falei, sofás são gente, grandes, é gostoso, né? Ficar assistindo é filme. gostoso, não. Trambolho para limpar embaixo, Lorete. Ah, é. Eu faço musculação ali empurrando aquele sofá. A coisa é. Gente, cadê as perguntas aqui? Tem mais alguma coisa? Alguém quer saber mais alguma coisa? Em casa usamos muito a porta de serviço, pouco entramos pela porta social. Precisa usar, precisa usar a porta social também. Não pode ficar. Ah, outra dica que eu vou dar. Casa que o acesso é pela cozinha, as pessoas têm tendência a ser gordinhas. Sabia? Olha. Rapaz, será que tem a ver? Meu marido só entra pela porta da cozinha, mesmo a porta da sala estando aberta. E eu acho tão interessante que a porta da sala está na porta do carro e ele vai na lavanderia deixar o sapato e aí ele entra pela porta da cozinha. E ele tá meio gordinho. Então, porque a primeira coisa que você vê é a cozinha, e a cozinha remete comida. Eu não, eu sempre entro pela porta da sala, deixo a bolsa, deixo a chave, e aí depois que eu vou lá fora, né? Eu sempre deixo o sapato. Mas ele sempre vai primeiro na lavanderia. E ele entra pela porta da cozinha. Agora você falou, eu falei, será que tem a ver o rapaz tá ficando gordo? Então, presta Boa atenção. dica, Lorete. Gente, vamos entrar pela porta principal da sala. Não é a visita que entra pela porta. Vamos abrir essas portas É, para arejar, né? Tem é gente que deixa isso. tudo fechado. A Lorete, ela tem uma aula, tá em domínio público, Tá. a canal, no Instagram não, no YouTube. Qual que é o teu YouTube, Lorete? Eu Eu, fui pelo link, né? Eu não vi o. é, É Lorete mesmo? é Lorete Terapeuta. Eu Lorete coloco Terapeuta. Eu coloco no Instagram o link para quem quiser, mas se colocar lá Lorete Terapeuta, aparece. Gente, tem uma aula de 1h06 ali. Pensa na aula. Eu assisti essa aula, mostra muita coisa, tem várias dicas. Ela mostra a foto, ela tá dando uma aula ali gratuita. Vai ali, tem todos os contatos dela. Vai no YouTube, se inscreve no canal. Foi muito legal assistir aquela aula. Eu não sabia nada de Feng Shui. Eu achava que era. Depois eu comecei a dar uma olhada. Falei, tem que organizar isso aqui, tem que organizar Legal. isso aqui. É legal que você É tem a muito vida em legal outro a lugar, aula né? que ela tá lá, né? Segue a Loreste, ela tem bastante conteúdo também. E essa coisa da numerologia cabalística também eu acho muito legal, que eu já fiz umas leituras sobre, não entendo muita coisa, mas
Se vocês entrarem na bio dela, até a letrinha dela é toda trabalhada na numerologia, no estilo ali, né? No melhor. Você faz essa consultoria de melhor, melhor, como é que fala? Assinatura, harmonização da Assinatura, né? assinatura. Aham. Ai, que legal. E aí você faz conforme baseado em data de nascimento, um perfil? Então, eu faço o mapa numerológico, né? Ah, E aí, no mapa joia. numerológico, eu entrego já a assinatura harmonizada. Que legal, Lorete. Ó, pessoal, não é só mapa astral que é legal também, hein? Mapa numerológico também é legal, porque o pessoal Numerológico é difunde muito muito o legal. mapa astral, mas o mapa numerológico também é muito legal. Os números também, eles falam com você, né? Então, eu tenho uma coisa Sim, com o número 4 e o número 7. Eu acho que vou fazer, depois eu vou te chamar pra gente fazer esse mapa numerológico aí com assinatura personalizada aí, que eu achei legal. Eu é olhei legal. no Instagram e falei, nossa, que harmônico, que negócio diferente. Eu fui ali na bio dar uma olhada, né, nos seus destaques. Falei, nossa, ninguém tem aquilo, porque todo mundo tá no padrão Instagram, né? Você já chama atenção para aquele assinatura personalizada. Achei muito legal, Lorete. Achei muito E legal. o mapa numerológico é legal porque você usa ele para a vida toda. Não é aquilo, né, que todo ano eu tenho que fazer. Não, esse mapa é para a vida. Né? Então Fez uma vez só e pronto. é, a gente analisa o nome de batismo, de nascimento mesmo, né? E depois, por exemplo, a gente, né? E casei tem o nome do marido. Então, analiso depois o nome, depois de casado, o nome transformado, e aí a gente faz a harmonização. É muito legal. Porque Não. você tem ciclos, né? Então, e no mapa, eu te entrego vários ciclos, né? Então, até 2050, 2040, sabe? É bem legal. Bem, é bastante coisa, né? Bem abrangente. Mas eu Sim, achei é para muito você interessante. O que depois me ir chamou a consultando. atenção foi a sua assinatura harmonizada ali. Eu achei que, sabe assim, quando pega, eu falo assim, nossa, mas que interessante, cara. Eu achei muito legal, porque a gente faz essa coisa da logomarca, daí você faz um estudo, desenvolve um logo, eles fazem uma assinatura para você, mas não é baseado na tua energia, né? É baseado ali naquela anamnese que você fez, gosto disso, não gosto, qual é a cor que você gosta. E aí, quando você apresenta aquilo lá, que daí tem a sua energia, eu falei, nossa, eu tenho minha logo, tudo assim, mas a minha assinatura não fala muito comigo, sabe? Eu olho ali e falo, mas esse negócio não tá legal. Eu olho pra ele e falo assim, não tem, tá meio torto esse negócio aí. E aí agora eu tô olhando bem mais pra isso, eu achei interessante quando eu fui no teu perfil e vi lá. Gente, que vocês não sabem o que eu tô falando, entra na bio da Loreste pra vocês verem, vocês vão falar, gente, como é que ela fez isso? É muito legal, é muito interessante. Ó, tem Tem uma pergunta mesmo. em salão de beleza, que tudo fica na mesma sala, recepção e bancada. Qual seriam as posições? É isso aí, ó. No salão de beleza fica tudo na mesma sala. Você precisa estar numa posição de comando. Como você é dona do salão. Se você também trabalha ali, é cabeleireira e tal, você tem os espelhos, né? Que te servem como retrovisores. Mas é muito legal você ter o teu, por exemplo, o teu caixa numa posição estratégica, né? E outra coisa que eu ia falar, gente, a gente já está estourado, mas eu preciso Não, falar. mas eu não estouro, a minha live não cai. Eu falo 1 hora e meia e não cai. Então, preciso falar disso. Gente, ó, beliche. Não coloca beliche, não usa beliche. Ah, é, Não delícia. pode. Beliche é ruim. Eu posso dormir? Pode. Uma noite, duas. Eu vou pra praia, na praia tem beliche, eu fiquei um mês lá. Beleza, mas não me coloca beliche no quarto. Porque a gente precisa de espaço. Quando a gente dorme, a gente desdobra, né? E a gente Aham. precisa de espaço. Então, as pessoas que dormem em beliche, elas se sentem, elas acordam com pressão na cabeça, elas não conseguem desdobrar mesmo, sabe? Elas não têm um sono tranquilo, porque a beliche é muito ruim, muito, muito ruim. Outra coisa que é muito ruim é escada caracol. Sabe aquela escada que é Sei. assim? Aquilo é uma desgraça, gente. Pelo amor de Deus, não usa, tá bom? Aquilo lá tem gente que gosta porque ela é feita, né, toda Não, ela é trabalhada no espaço. ar, no ferro, né? Ela economiza espaço, se você vê, né? Mas é uma Uhum. desgraça aquele negócio, gente. Aquilo ali não é legal. Porque ele faz aquele movimento, né? Do espiral. Ele não é Gente, bom. Então, não vamos usa. se atentar aí, ó. Quem tem escada, escada normal, escada caracol não. Vamos deixar a porta do banheiro fechada, tampa do vaso sanitário fechado, né?
Vamos observar tudo isso aí. A live vai ficar gravada para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Vai lá no YouTube da Lorete, assiste essa aula que vocês vão ver como é que a coisa vai mudar. Precisando, não, eu quero uma consultoria. A Lorete trabalha com isso, entre em contato com ela. Dá para fazer atendimento online também do Feng Shui, ou Lorete, ou você tem que ir no imóvel? Não, eu tenho projeto na Austrália, na Ah, Itália, na França. que legal! É porque hoje com online, né, a gente consegue. Então, eu preciso de fotos dos ambientes, né? Então, primeiro eu recebo a planta baixa. Aí eu vou aplicar o baguá, aí depois eu chamo de visita virtual. Então, a gente abre uma chamada e a pessoa vai me mostrando a casa, ou então ela grava um vídeo, ó, aqui é o meu quarto, aqui não sei o que, e ela vai me mandando vídeos. E ali, através dos vídeos, eu vou fazendo as correções. E aí depois Uhum. eu monto o projeto e envio. É E muito quem não legal. tem planta baixa, Lorete, só falar, porque tem gente que constrói as casas sem planta, né? Tem Então, muita gente aí. quem Como não é tem que faz planta quem baixa, não tem a planta baixa? tem que fazer. Então, eu não tenho dinheiro para fazer com um engenheiro? Ok, pega um papel quadriculado e mede lá. Quanto é que tem no quarto? Ah, meu quarto é 3 por 4. Cada quadradinho 1 centímetro e faz o desenho. Eu preciso do desenho. Porque Faz o sem o desenho eu não desenho. consigo fazer. Eu não consigo aplicar o baguá e identificar. Assim, a gente sabe, né? Por exemplo, se eu entro numa sala e falo, ah, ali é a área da prosperidade, ali é a área. Mas sem o desenho é muito ruim para a gente avaliar. Por exemplo, essa planta Uhum. aqui, ó, não é uma gracinha de apartamento? Aham. Olha, você Sim. entra, você não vê que está faltando a área. É só quando você Uhum. aplica o baguá e você analisa. É aí que você identifica as áreas faltantes, as correções, né? Então é Uhum. muito importante ter a planta baixa sim. E dá para fazer online, pessoal, mandar a planta baixa, entrar em contato com a Lorete, faz Sim, uma videochamada mostrando os cantos da casa, aí vocês podem tirar dúvida de tudo. Ai, meu sapateiro, minha cortina, meu isso. closet. Compensa ficar num ambiente harmonizado, né? Porque nós somos energia, não dá para ficar desperdiçando nossa energia aí. Aí tem aquela coisa, ai, eu não sou próspera. Ai, por quê? Porque deve ter um vazamento, como ela falou, né? Vazamento, umidade. Então vamos olhar para isso com mais carinho, porque tudo é energia, né? O dinheiro, ele é uma energia, ele emite frequência, né? Então, se eu estou fazendo tudo certo, como é que será que está a minha casa, né? E Eu outra, estou fazendo tudo certo, mas e a casa? e Tem que outra, se dar uma olhada. a nossa casa é uma extensão do nosso corpo. Né? Então, Exatamente. quando começa a aparecer as coisas na casa, começa a se olhar. Tem alguma coisa em você que não está legal, né? É Porque é uma verdade. extensão do nosso corpo. Não, tudo é, né? A gente é o ambiente, é corpo, mente, e espírito, mais a casa, mais as coisas que a gente, tudo que eu chamo de meu tem minha frequência, né? Minha Exatamente. casa, meu sapato, meu quarto. Então, é muito interessante isso aí. Lorete, já deu tempo aqui, né? Eu sei que você tem outras coisas para fazer. Muito obrigado pela sua generosidade. Adorei conversar com você. Você falava, nossa, eu fiquei aqui, sabe? Falando, nossa, aqui eu estava numa aula, que É delícia. uma delícia esse assunto, né? Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, de estar respondendo essas perguntas aqui. Eu falei pro pessoal, foi uma consultoria grátis aqui, gente, pela madrugada. Vamos dar aviãozinho nessa live depois, fazer essa informação aí para mais pessoas que estão precisando. Sigam a Lorete lá, tem muito conteúdo. E quem se interessar por uma consultoria com Feng Shui, é só entrar em contato com a Lorete, tá bom? Isso. Se tiver dúvida, quiser tirar dúvida, manda para mim lá do meu direct, a gente conversa, tá? Não tem problema não. Ah, tô com dúvida em tal coisa, em tal cômodo. Eu já fiz muitas vezes isso. Tira uma fotinho, manda para mim e eu ajudo sem problema. Tá, joia. Muito obrigada, Lorete. Um beijão Eu para que você. agradeço. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, gente. Beijo, tchau. Beijo.